Olá pessoal, me chamo Fausto Villanova e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre um assunto muito importante sobre programação React, que são os hooks, né, os ganchos que a gente pode utilizar. Bom, gente, um desses ganchos, esses hooks que são muito importantes para a nossa utilização é o use memo. Tá? O use memo ele é um hook que é utilizado para poupar esforço dentro de algum programa que a gente esteja desenvolvendo. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu criei um exemplo aqui, que tu digita o nome da pessoa e o ano de nascimento, ele calcula a idade. Ele já faz isso durante a digitação, então não precisa clicar em nenhum botão para calcular. Tá? E eu já deixei o console aberto aqui para vocês verem o que vai acontecer. Então, olha só, eu vou digitar um nome aqui, ó, Francisca, e vou digitar aqui um ano, tá? E ele calculou a idade. Só que olha só, entre digitar o nome e digitar o ano de nascimento, olha quantas vezes ele executou esse cálculo. Tá? Claro, aqui a gente está num exemplo pequeno, é uma única tela, dois campos, um cálculo simples, que é pegar o ano atual menos o ano de nascimento e calcular a idade. Tá? Agora, dentro de um sistema, a gente pode encontrar cálculos mais complexos, cálculos que podem demorar um certo tempo para serem realizados, tá? E isso pode acabar afetando um pouco a performance. Imagina tu digitar uma letra em um campo e ele levar 2, 3 segundos para responder. Então, tu imagina, se tu tem, tu vai digitar o nome de uma pessoa com 10 letras, e leva 2 segundos para realizar o cálculo, ele vai levar em média de 20 segundos para poder responder na tela o que tu está digitando. E isso dá uma perda de performance incrível no sistema. Então, pensando nesse tipo de situação, o pessoal, a equipe do React, criou alguns hooks que a gente pode utilizar para resolver esse tipo de problema. E um deles é o use memo. Então, eu vou começar um projeto do zero, tá? E vou refazer esse mesmo exemplo que eu fiz aqui, para vocês verem como é que isso vai funcionar. Então, eu vou abrir um terminal, aqui, deixa eu puxar aqui para a nossa telinha, tá? Aumentar um pouquinho aqui o tamanho da fonte, para vocês enxergarem um pouco melhor. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para o meu raiz e vou criar uma pasta chamada exemplos. Tá? Vou entrar dentro da pasta exemplos. Tá? E aqui dentro da pasta exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou criar o meu aplicativo em React, tá? Então, eu vou colocar lá npx create react app e o nome do aplicativo. Então, vou colocar lá, calcula idade, tá? Vamos esperar agora ele criar o aplicativo para mim. Não é muito demorado, ele vai ser rapidinho aqui para gente. Vamos aguardar. Pronto. Aplicativo. Tá instalando essa dependência.
Agora, o que que eu vou fazer? Bom, eu vou pegar e vou abrir a pastinha do meu projeto e vou executar ele. Agora a gente aguarda um pouquinho enquanto ele está compilando. Pronto, ó, ele executou o projeto, está aí rodando. Tá? Então agora eu vou abrir minha ideia de desenvolvimento, meu Visual Code, e vou lá abrir, tá, os exemplos e o projeto que eu quero trabalhar. E aí eu vou abrir meu app.js aqui e já vou fazer uma limpa nele aqui, tá? Que é o que eu não vou ocupar. Tá? E agora a gente vai começar a programar. Tá? Então, assim, ó, a primeira coisa que eu vou fazer, e eu já vou usar um hook para isso, que é o useState, eu vou criar as variáveis e as funções para setar os dados que eu vou ocupar. Então, eu vou criar aqui um nome e um setNome, tá? useState, já importou lá em cima o useState para mim, tá? E vou fazer a mesma coisa para ano, tá? 7 ano. Tá? Pronto, então assim, ó, eu já tenho os dois que eu vou ocupar, e eu já vou fazer aqui também uma const idade, e já vou fazer um calcula idade aqui passando o ano, tá? Claro que esse calcula idade aqui, ele não existe ainda, né? Tá? Então, eu já vou também criar ele aqui, tá? Passando o ano. E aí, aqui, gente, olha só, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um console log, tá? E vou colocar aqui, calculou a idade, tá? E agora eu vou fazer o meu cálculo da idade. Então, aqui, primeira coisa, ele só vai poder calcular a idade se tiver o ano, tá? Então, se ele não tiver o ano, ele retorna zero. Tá, o ano foi preenchido, eu tenho. Então, o que que eu tenho que fazer? Como é que a gente calcula a idade? A gente calcula a idade pegando o ano atual menos o ano de nascimento, tá? Então, eu vou criar aqui uma const ano atual e vou falar que ela é um date. Ou melhor, desculpa, eu vou pegar aqui uma const date, tá? E aí eu vou criar uma const ano atual e vou falar que ela é o date get full year, que quer dizer pegar o ano com 4 dígitos. E aí eu vou retornar o ano atual menos o ano. Pronto, agora eu tenho a função que calcula a idade, eu tenho a função que seta o nome e que seta o ano. Então agora eu posso trabalhar na questão da minha parte visual. Tá? Então, gente, olha só. Eu vou chegar aqui e vou colocar um input. Tá? Esse input vai ser para preencher o nome. Então, vou colocar aqui, nome.
Ele vai ter um value também, que vai ser o nome. E vai ter o onChange, que vai ser um evento, que vai ser uma array function, que vai setar o nome. E o que, que ele vai pegar desse nome? Tá? Ele vai pegar o evento.target.value. E aí ele pega o nome. Então, agora aqui nós terminamos o primeiro input. Bom, eu tenho que fazer o mesmo input para o ano. Eu vou copiar e colar aqui e só vou trocar aqui. Ano, ano, e aqui vai ser ano. Perfeito. Então, agora eu já tenho o formulário pronto, tá? E agora eu vou montar uma lista aqui. E aí essa lista vai ter dois itens. O primeiro item vai ser o nome da pessoa e vai imprimir o nome. E o segundo item da lista, ele vai ser a idade da pessoa e vai imprimir a idade. Tá? E pronto. Nosso sistema está pronto. Eu tenho uma função que calcula a idade, eu tenho aqui os state para o nome e para o ano, e eu tenho aqui uma constante que vai receber a idade calculada. E ele vai mostrar tudo isso na tela para a gente. Então vamos ver como é que ficou. Aí, olha só. Tá? Eu vou abrir aqui com F12 para a gente ver o console, e já de quebra ele já executou duas vezes o calcula a idade. Tá? E se eu digitar um nome aqui, ó, olha só, cada vez que eu digito uma letra, ele calcula a idade. Porque cada vez que eu digito uma informação, ele renderiza esses dados na tela e aí ele realiza todos os cálculos que tem. Agora, se eu digitar aqui o ano certinho, aí ele calcula a idade também. Só que para ele chegar aqui, olha o tudo que ele teve de esforço para poder fazer isso. E aí que entra o hook do use memo. Como é que a gente resolve isso? Aqui é onde a gente calcula a idade, tá? Quando é que ele tem que calcular a idade? Ele só tem que calcular a idade quando eu alterar o campo ano. Enquanto eu não alterar o campo ano, ele não precisa mexer ou renderizar a tela novamente. Ou melhor, ele não precisa calcular novamente, tá? Então, gente, eu vou deixar aqui para baixo, deixar comentado aqui, tá? E vou colocar lá, ó, use memo, olha só. E o que, que o use memo ele faz? Ele faz o seguinte, ele recebe uma função, tá? E um array de dependência. Então, eu vou abrir aqui uma function anônima, tá? Uma função anônima, e vou falar para ele o seguinte, ó, o que, que essa função ele tem que fazer? Tá? Ah, ele tem que calcular a idade. Da mesma forma que a gente tinha feito antes, tudo bem. Até aí, tranquilo, tá? Mas quando é que ele tem que executar isso? Aí vem o array de dependência, tá? Quando o ano for alterado. Então, eu coloco a variável ano ali dentro e ele entende da seguinte forma. Olha, tu vai executar isso aqui quando isso aqui for alterado. Tá? Esse é o esquema. Deixa eu apagar o que está comentado aqui embaixo. Tá? Pronto. Então, agora, olha só, eu vou salvar isso aqui. Tá? Vou voltar lá para o meu navegador, vou dar um F5 aqui, vou limpar aqui para a gente dar uma olhadinha melhor para ver o que vai acontecer. E agora eu vou digitar um nome, olha lá, ó. Ó, e ele não calculou nenhuma vez. Por quê? Porque eu falei para ele executar o cálculo da idade só quando o ano for alterado. Agora, se eu digitar o ano, aí ele calcula a idade. E ele só calculou na hora que eu alterei. Então, essa é a função do useMemo. A função do useMemo, ele só vai realizar essa função aqui quando essa informação for alterada. Então, por exemplo, se eu tenho um cálculo muito pesado, eu posso preencher todos os campos que não vão influenciar no cálculo sem afetar a performance do meu sistema. E aí, quando eu precisar digitar o valor que vai utilizar o cálculo, aí ele vai executar o cálculo. Tá? Só que ele vai executar o cálculo
Uma vez, duas, só porque eu alterei aquele valor, tá? Não toda vez que eu altero algum valor dentro do meu formulário. Então, essa é a grande jogada de use mesmo. Existem outros hooks que fazem coisas semelhantes, existem, tá? Mas aí que tem um detalhe interessante, olha só, quando a gente vai fazer esse tipo de hook, o interessante é a gente entrar na documentação, tá? Use memo, React, e dar uma olhadinha lá na documentação, tá? Aqui, ó. Eu tenho a documentação aqui, então a gente pode entrar aqui, ler toda a documentação com alguns exemplos, tirar algumas dúvidas. Claro, não é uma coisa que a gente tem que ficar usando toda hora, a gente tem aquele momento, aquela situação especial para que a gente possa utilizar o Hook. Então, é importante que vocês leiam a documentação, que vocês façam os exemplos, tá? E pensem assim, ó, é uma questão de bom senso, tá? Se está dando problema, eu preciso usar alguma coisa para solucionar. Tá? Eu não posso ficar desperdiçando recursos do meu sistema por causa disso. E Use Memo é uma grande jogada que ajuda a resolver grandes problemas. Tá? Espero que eu tenha conseguido tirar as dúvidas de vocês com relação ao Use Memo, as suas aplicações, onde é que a gente tem que utilizar. Tá? Não esqueçam de dar o like no vídeo aí. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado, galera. Até mais.